Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro. Sabia que o núcleo de interpretação da muralha de Dom Dinis faz 10 anos desde que abriu ao público? Foi durante as obras de reabilitação e restauro na sede do Banco de Portugal que os arqueólogos fizeram uma descoberta única, um vestígio de uma muralha do século XIII, a muralha de Dom Dinis, construída em 1294. Eu sou Margarida Sampaio e para nos ajudar a saber mais sobre o significado deste achado arqueológico para a cidade de Lisboa, tenho o prazer de conversar com Artur Rocha, o arqueólogo responsável pelas escavações na sede do Banco de Portugal. Artur, muito obrigada por ter aceitado o convite. Qual é a importância deste achado? Bom dia, Margarida. Muito obrigado. Antes de responder, gostava de dizer que continua a ser um privilégio estar associado a este projeto do Museu do Dinheiro e de valorização da muralha de Dom Dinis. É realmente um achado importante para a cidade de Lisboa. É um monumento nacional. Foi a primeira vez que um troço desta muralha foi descoberto num ambiente científico, numa escavação arqueológica. Já havia notícias dela no quarteirão ao lado, mas na altura, nos anos 30 do século XX, infelizmente, não houve possibilidade de registar ou de sequer a conservar. E de forma que, neste contexto, podendo existir a possibilidade de a manter viva, depois dela ter morrido durante tantos anos, como veremos à frente, é realmente um achado importante e é um contributo para a história da cidade e da Frente Ribeirinha de Lisboa. Dado o interesse histórico da muralha, classificada como Monumento Nacional, o Banco de Portugal criou um núcleo de interpretação que procura assegurar a salvaguarda, a valorização, a divulgação e também o acesso ao monumento para todos aqueles que visitam o Museu do Dinheiro. Quais foram as principais preocupações na valorização patrimonial dos artefactos arqueológicos que estão expostos? Também para responder essa pergunta é preciso também compreender um bocadinho todo o ambiente de escavação e todas as descobertas que foram realmente feitas na escavação arqueológica de 2010-2011. Não foi só a muralha de Dom Dinis, que apesar de ser o achado mais significativo e mais importante, até o mais visível, mas nós no fundo desenterramos 2000 anos de história, uma autêntica cápsula do tempo, iniciada em época romana e terminada praticamente na atualidade. E a nossa preocupação, quando tivemos que selecionar alguns objetos da imensa quantidade que foram descobertos, foi sobretudo dar essa perspectiva não só da muralha, mas de todo o tempo que foi cristalizado na escavação arqueológica e nas suas descobertas. Portanto, nós temos artefactos que vêm desde a época romana, do século I, II a.C., até praticamente à atualidade, e que tentam refletir, no fundo, toda essa longa diacronia, todo esse tempo que foi cristalizado na sedimentação e nas estruturas que nós viríamos depois a recuperar na escavação arqueológica. Tínhamos também um problema à partida na musealização de alguns objetos. A nossa coleção são objetos que são muito fragmentados, ou seja, não temos objetos que sejam propriamente visíveis ou musealizáveis por si só. Então houve também um esforço de reconstituir graficamente esses objetos através dos monitores que estão por trás dos objetos, para precisamente que o público tivesse uma noção de como seria o original e não só ver um fragmento que muitas vezes não é tão legível para o público em geral. Como o Artur estava a referir, foram recuperados muitos artefactos arqueológicos. Há algum objeto mais curioso que queira destacar? Eu gostava de destacar, se me é possível, aqueles que ainda não foram musealizados ou não estão ainda em fase de estudo. De facto, nós fazer uma seleção é sempre muito complicado, sobretudo quando se olhem 20, 25 objetos, entre mais 130 mil, é sempre muito complicado, é sempre muito subjetivo. Portanto, o arqueólogo tem muita responsabilidade e tem um peso muito grande na decisão. Decisão essa que é muito influenciada também pelo tempo que existe para estudar a coleção. Nós no Banco de Portugal e no Museu do Dinheiro temos tido esta oportunidade de estudar a coleção, de perceber que os objetos são selecionados, ou melhor, que foram selecionados, são importantes, mas existem muitos mais que
que não estão expostos, que já foram expostos temporariamente ou que ainda vão ser expostos, que eu gostaria de destacar. E há vários, desde pesos de rede, da época medieval, que são artefactos relativamente raros, a nós de Besta, que já teve exposta na exposição de 1575, alguns fragmentos de cerâmica islâmica também relativamente raros no contexto de Lisboa, a coleção de faianças, de azulejos, a própria coleção faunística, que vai ser objeto de uma exposição temporária proximamente, as próprias medalhas votivas que vieram da necrópole, que também é uma descoberta significativa no contexto da igreja de São Julião. Portanto, temos todos esses objetos, fora os outros que ainda irão ser estudados, mas eu diria que fazer um destaque seria mesmo do conjunto dos que estão expostos e dos que não estão expostos, porque todos eles fazem parte de um conjunto muito coerente sobre a história desta parcela da cidade. Sim, temos muito para revelar, mas houve algum episódio marcante durante as escavações arqueológicas? Houve vários, uma boa parte deles não posso contar porque são em contexto de obra de construção civil e este podcast não seria o sítio mais apropriado. Eu gostava de destacar, mais que um episódio, foi todo o contexto em que a escavação arqueológica se integrou na reconstrução do quarteirão e, sobretudo, toda a maturidade e o profissionalismo de todas as partes que estiveram envolvidas. Não é fácil fazer uma escavação arqueológica, um trabalho que se pretende científico, num contexto de reformulação tão massivo e tão complexo como é a construção de um quarteirão pombalino. Mas todos os episódios mais ou menos marcantes fizeram parte de uma operação que foi bastante tranquila nesse sentido, e há situações que são mais caricatas, algumas cómicas, as inundações que trazem os bichos das profundezas, as baratas e os ratos à superfície e assustam as pessoas que têm fobias desses bichos, mas há uma série de situações assim, mas sobretudo destacar essa correção com que o processo foi feito na escavação e no pós-escavação, que deu felizmente a possibilidade. Depois temos a muralha, passado 4 anos apenas da sua descoberta, ter a muralha musealizada e visível ao público. Para terminar esta conversa, gostava de desafiar o Artur a dizer-nos 10 factos marcantes sobre a muralha. 10 factos, 10 anos, 10 factos. Eu selecionei alguns episódios da vida da muralha que penso que a maior parte das pessoas que se visita o núcleo museológico irá conhecê-los, que seja pelas excelentes visitas guiadas que as nossas colegas fazem, mas a escolher 10 datas ou 10 episódios, eu começaria por escolher uma característica muito significativa. Esta muralha é construída numa zona de areal, uma zona de praia, portanto num cenário urbano completamente diferente daquele que temos hoje em dia. Essa também é uma das informações que as escavações arqueológicas nos permitem retirar, que é a mudança de cenário, a mudança de paradigma, do paradigma de ribeirinho para um paradigma urbano. A muralha é muito importante nesse sentido, porque vem estruturar toda esta parte da frente ribeirinha de Lisboa. A muralha é construída, e no segundo episódio, que também tem o seu aspecto caricato, é construída num acordo entre Dom Dinis e a cidade de Lisboa. O contrato existe, felizmente nós tivemos acesso a ele, e tem uma cláusula, um pormenor muito, muito interessante, é que caso uma das partes não cumprisse a sua tarefa de construir metade ou cerca, uma parcela da cerca, ficaria tudo como está. Ou seja, é caricato porque não há consequências para não cumprir um contrato que foi feito a 2. A muralha há um episódio, há uma característica também muito, muito curiosa da muralha, é o facto de ela ter envelhecido muito depressa, pelas próprias características defensivas que tinha. Ela, passado 70, 80 anos, acaba por ser desativada em função da muralha fernandina, que é construída ligeiramente mais à frente, e essa sim é uma cerca que vai no fundo cercar, peço desculpa pelo pleonasmo, mas uma cerca que vai rodear toda a cidade de Lisboa, enquanto que a muralha de Dom Dinis era apenas uma cortina que foi erguida entre a cidade que estava a crescer na frente ribeirinha e o próprio Tejo. A muralha, também uma característica importante da muralha foi o facto de estar associada, ou de estarem associadas duas estruturas, as tercenas e a judiaria nova, também temos alguns vestígios na escavação arqueológica, e que mais uma vez são um testemunho de toda esta Lisboa medieval, que acabaria por depois desaparecer com a construção do Paço Real
da Ribeira, que é outra característica da muralha. A muralha foi desativada, depois foi incorporada nos diversos armazéns e outras estruturas que foram aqui no século XV, se mantiveram aqui. Depois é incorporada no Paço Real da Ribeira e faz parte do Tardós, é a parede do Tardós do Paço Real da Ribeira. Sexto episódio, que é um episódio que é comum a quase todas as estruturas de Lisboa. A muralha foi destruída pelo terremoto de 1755, ou melhor, o Paço Real foi destruído e a muralha por arrasto também foi destruída, e isso representa a morte simbólica da muralha e a morte funcional da muralha até aos dias de hoje. Ela esteve oculta realmente depois do terremoto. Houve uma subida dos pavimentos, das cotas de circulação, portanto a muralha ficou enterrada, totalmente enterrada. Não se serviu apenas de alicerce a parte do edifício pombalino, na zona do Saguão, que aliás ainda se pode observar hoje, e esteve num estado de inação total durante estes 2 séculos e meio, praticamente, sendo inclusivamente destruída por várias infraestruturas pombalinas, como os poços, ou inclusivamente uma das grandes destruições que se vê atualmente na Galeria Museológica corresponde a um corte provocado por uma descarga de para-raios. Portanto, a muralha não estava a ser valorizada competentemente, era desconhecida. O 9º episódio faço sempre questão de realçar o papel do Augusto Vieira da Silva, um grande olicipógrafo no estudo da muralha. Ele que no fundo o renascimento da muralha começa com Vieira da Silva, que através só de fontes documentais consegue discernir quase ao metro o seu traçado, que é um trabalho extraordinário, ou seja, só através de fontes documentais, da leitura de documentos, ele consegue perceber onde estava a muralha e o percurso dela, que nós viríamos a confirmar em escavação arqueológica. E o Vieira da Silva, não só na muralha de Dom Dinis, mas como em todas as fortificações de Lisboa, é realmente a bíblia para todos os arqueólogos. E para nós, quando começamos uma escavação, é absolutamente essencial conhecer o Vieira da Silva disse, porque na maior parte dos casos, e na esmagadora maioria dos casos, ele está certo. E de recordar que é um trabalho feito já há quase um século, portanto, um trabalho extraordinário de investigação feito pelo Vieira da Silva. E em 10º, o nosso pequeno contributo, que foi, no fundo, a ressurreição da muralha enquanto elemento urbano, enquanto elemento visível, neste caso não como estrutura defensiva ou alicerce de um edifício, mas como elemento musealizado. Nós fizemos a escavação arqueológica e depois a consequente criação do núcleo museológico permitiu recuperar a muralha para a cidade, e esse é um aspecto que também deve ser realçado, é a forma como o Museu do Dinheiro está a devolver à cidade parte da sua história, sobretudo desta pequena parcela do quarteirão do Banco de Portugal. Muito obrigada, Artur. Venha ver dinheiro como nunca viu e siga-nos no Instagram. Obrigado.